Olá, Solanildo Silva, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui de uma ferramenta que eu utilizo bastante, uma ferramenta que é muito conhecida, muito utilizada, mas proporcionalmente subestimada, que é os checklists. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco para vocês como é meu processo de criação de checklist. Eu vou mostrar como realmente você pode criar checklists que funcionam e vou mostrar isso também baseado num método aí que é muito conhecido, que é o Design Think. Então a gente vai entender aqui como o Design Think pode ser utilizado para a criação de checklist. Eu dividi esse vídeo aqui em três partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco sobre algumas verdades relacionadas ao checklist. Em seguida eu vou apresentar os 10 mandamentos para criar um checklist perfeito que eu desenvolvi. Basicamente é um checklist para criar checklists. E em seguida eu vou mostrar aí com base no Design Think como é o método que eu utilizo, que talvez você já utilize aí no seu dia a dia e nem sabe, como eu também não sabia que de certa forma estava relacionado aí com o Design Think. Então eu vou compartilhar aqui a tela e um ponto interessante assim que eu não escondo de ninguém que eu gosto de criar processos, criar métodos. Como um bom analista planejador, uma das melhores coisas que eu faço é pegar um emaranhado de informações e trazer isso em um raciocínio lógico e apresentar para outras pessoas aquele emaranhado de informação de uma forma estruturada. Então a gente vai conversar também aqui sobre um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Então vamos lá, como criar checklists que funcionam, aplicando o conceito de Design Think para criar checklists. Inicialmente eu vou falar aqui sobre esses seis verdades que eu selecionei aqui sobre checklist. Pode ter outras verdades aí, mas eu acredito que essa aqui é suficiente para o que eu quero mostrar. Então, como eu já disse no início, os checklists são altamente subestimados. Apesar de ser uma ferramenta muito difundida, e ela é proporcionalmente aí subestimada. Às vezes é porque acaba virando algo bem popular e as pessoas não se atentam para o poder que o checklist tem para ajudar as organizações aí e ajudar as pessoas no dia a dia. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui, a gente vai ver como ele é subestimado e como ele é extremamente importante. São ótimos para poder trazer clareza. Existe um termo que chama paralisia decisória. Ele fala que quando as pessoas têm que tomar uma decisão e ela tem muitas opções para escolher, ela acaba paralisando e não toma uma decisão e não escolhe ali uma opção entre aquelas que está disponível. Então, quando a gente traz um checklist e a gente tira essa necessidade de escolha para algumas situações e já dá ali uma clareza do que a pessoa precisa executar, e isso já torna aí o processo muito melhor para quem está executando e evita essa paralisia decisória. A gente pode entender que isso é muito importante em diversos cenários e junto aí também com esse processo de roteirizar passos críticos, juntando a clareza com esse roteiro de passos críticos, o checklist se torna uma ferramenta extremamente poderosa. Imagine só que você aí é um coordenador de call center, por exemplo, e tem ali os operadores. Num processo ali de contato com os pacientes por telefone, existe uma série de passos que são padrões, que se repetem muitas vezes. Mas mesmo assim, muitos não roteirizam esses passos, não trazem clareza e não roteirizam esses passos críticos. Então o operador, quando ele está em contato com o telefone, muitas vezes ele tem que pensar em qual resposta ele vai dar para o cliente e muitas vezes uma resposta padronizada. Para um cliente responde de uma forma, para outro cliente de outra forma, um operador responde de um jeito, o outro operador já trata a situação de uma forma diferente e muitas vezes eles, além de ter que raciocinar, pensar o que responder, como agir, eles ficam demandando muito do coordenador, perguntando, muitas vezes até as mesmas perguntas para poder ali responder ao cliente ou realizar algum processo. E isso acaba não se tornando algo sustentável e não é algo otimizado. Então, quando você roteiriza esses passos, você passa a fornecer uma ferramenta fantástica para que o operador ele não precise pensar e sim ele vai ali verificando, checando e fazendo, executando esse processo. Eu chamo isso de não me faça pensar, me faça checar. Isso pode aparentemente, inicialmente, parecer algo estranho, porque como é que você não vai dar a possibilidade das pessoas pensarem
As pessoas precisam pensar, mas em situações onde realmente existe ali alguns passos críticos que precisam ser executados daquela forma, não há margem para pensamento. É realmente roteirizar aqueles passos críticos, trazer clareza e fazer as pessoas seguirem aquela linha de raciocínio ali já prontinha, e o pensamento, pensar em outras coisas, pensar em melhorias, em pensar em possibilidade diferente, isso é feito em outro momento quando for necessário. Outro ponto aí é que os checklists também ajudam a diminuir a probabilidade de erros. Um pouco do que eu já falei nesse exemplo do call center, mas realmente quando você tem ali os passos a serem seguidos, isso acaba diminuindo a probabilidade de você errar, porque você sabe o que é que você precisa executar. Muitas vezes a gente acredita que as pessoas sabem o que é que elas têm que fazer, mas nem sempre assim. Às vezes até sabem, mas muitas vezes elas não lembram ou pode deixar algum ponto de fora, e aquele ponto que não foi executado, não foi executado da forma que deveria, por não se ter um roteiro a seguir, pode ser um ponto crítico que pode gerar aí uma série de prejuízos para as organizações e até prejuízos pessoais. Imagine só que você vai fazer uma viagem internacional, um exemplo que pode ser comum para muita gente. Você vai fazer uma viagem internacional, até uma viagem para outra cidade, para outro estado, não sei. E existem alguns pontos que você precisa verificar antes da viagem, durante a viagem e depois da viagem. Se você não tem esse roteiro, esse checklist ou algo parecido, você está muito suscetível a esquecer alguma coisa, a cometer algum erro, e esse erro talvez seja irreversível e prejudique e atrapalhe totalmente a sua viagem. Então aí o checklist ajuda a diminuir essa probabilidade aí de erros. Outro ponto é que ele oferece segurança contra o excesso de confiança. Muitas vezes a gente está habituado a executar aquele passo a passo, aquele processo, e por estar tão confiante naquele processo, a gente acaba deixando alguns pontos que são importantes de lado. E volto a dizer, quando a gente deixa esses pontos que muitas vezes são importantes, pode também gerar uma série de problemas aí para a organização como um todo. Então, imagine só, vamos dizer que você que tem os pilotos lá de avião, o piloto de avião tem um checklist dele também que ele precisa seguir. Imagine que esse piloto já fez várias decolagens, vários voos, e ele está tão confiante ali que ele deixa de executar algum passo, porque ele não é obrigado a verificar aquele checklist. Consequentemente, a probabilidade de um voo, a decolagem ter algum problema, ou durante o voo ocorrer algum problema, é muito grande. Então o checklist também oferece ali uma segurança contra o excesso de confiança, porque ele sabe que ele tem que executar aqueles passos, então ele vai verificando item por item, e assim tem ali aumenta, tem a certeza ou algo parecido de que o que precisava ser feito foi feito. E pode salvar vidas. Como eu falei, ele é extremamente subestimado, mas pode salvar vidas. Tem um livro chamado Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas. Esse livro o autor dele é um cirurgião, se eu não estou enganado, sei que é um médico. E ele acreditava tanto como o checklist poderia ajudar na área dele, que ele começou a se aprofundar, fez uma série de pesquisas e entender como é que funciona o checklist. E ele criou um checklist e fez um experimento em um hospital, com muita resistência dos outros médicos, mas existia uma série uma estatística de mortes por falta de alguns cuidados básicos. Ele criou um checklist contendo alguns procedimentos muito básicos, como lavar as mãos, como limpar o acesso. Então, uma série de coisas muito básicas, outras mais complexas, que precisavam ser verificadas. E com isso reduziu drasticamente o número de mortes e também, consequentemente, reduziu bastante, em milhões de dólares, as despesas lá do hospital. Então, além de economizar muito recurso financeiro, o principal que muitas pessoas deixaram de morrer por seguir esse checklist. Então tá aí, checklist também pode salvar vidas. E aí, baseado em tudo isso, eu trouxe, como eu falei para vocês, eu gosto tanto desse negócio aqui, de criar método, processo, de checklist, que eu resolvi criar um checklist de como criar um checklist. Então eu criei esses 10 mandamentos para um checklist perfeito. Depois a gente vai ver como é que esse checklist pode ser aplicado ali num processo de construção. Aqui eu vou dando alguns exemplos, mas a gente vai ver lá depois na prática como é que cada item desse aí se aplica lá no método.
Então aqui o primeiro mandamento é honrarás o objetivo do teu checklist. Então toda vez que você vai criar um checklist, é claro, é óbvio que você tem que ter um objetivo em mente. E você precisa ter esse objetivo bem claro. E à medida que você for criando o seu checklist, você precisa relembrar sempre esse objetivo. Porque é com base nesse objetivo que vai se dar o resultado final. Imagine só se você não está claro esse objetivo, então o processo de construção do checklist vai ser bem conturbado e não vai atingir o objetivo porque não tem um objetivo. Então é preciso que você honre o objetivo do seu checklist e ao todo o processo ali você tenha ele em mente para que você crie realmente um checklist que funcione. E o segundo item ali, o segundo mandamento é cobiçarás o checklist do teu próximo. É muito provável que alguém já criou algum checklist ou já criou algum material sobre o objetivo ou o tema que você está tratando. Então é muito complicado você ter que começar do zero. Então por que você não vai lá cobiça esse checklist do teu próximo, pesquisa ali vídeos, textos, outros checklists, aqueles artigos que 10 regras para fazer tal coisa, 10 passos para atingir tal objetivo. Esses artigos são muito úteis, então você pode inventariar essas informações e essas informações podem ajudar ali na criação do seu checklist. Então, cobiçarás aí o checklist do teu próximo, não precisa começar do zero, busca essas referências que vai ajudar muito no seu processo de criação. O terceiro mandamento é buscarás apoio técnico de experientes especialistas. Você não precisa saber tudo. Eu costumo falar assim, eu não sei construir uma ponte, mas me dê tempo, me dê acesso a pessoas que eu vou te dar um passo a passo de como construir uma ponte. Porque a gente pegar cobiçar esses materiais de outras pessoas, alguém já fez algo nesse sentido, é buscar ali informações de pessoas que têm expertise naquele assunto e com base nessas informações a gente vai construindo uma linha de raciocínio e a gente com certeza aí vai chegar num resultado final se a gente seguir esses mandamentos aqui. Então, eu não sei construir uma ponte, mas me dê tempo, me dê acesso às pessoas aí que tenham conhecimento, que com certeza a gente vai trazer aí um passo a passo de como construir essa ponte. Outro ponto aqui é o quarto mandamento, envolverás no processo pessoas que utilizarão o teu checklist. É importante de duas maneiras. Primeiro que se você está desenvolvendo um checklist que vai ser utilizado por outras pessoas, essas pessoas precisam estar envolvidas para elas entender e passar para você a visão de que realmente aquele checklist vai atender a necessidade. Vai ser tranquilo de ser utilizado, se realmente está coerente, se os passos ali faz sentido na prática. Então, quando você envolve essas pessoas, você também tem essa bagagem junto com ali as informações do especialista. E fora que quando você envolve as pessoas que vão utilizar, elas se sentem parte do processo, elas se sentem que contribuiu para a elaboração desse checklist, que vai ser uma barreira a menos na hora de você aplicar, de você colocar esse checklist na prática, porque como elas se sentiram ali parte daquele processo, vai ser a aderência vai ser com menos resistências do que se vocês não envolverem elas. Eu te garanto, envolvam e você vai sentir a diferença. Se você não envolver essas pessoas que vão utilizar o checklist, elas vão se sentir excluídas e elas vão criar aí. Já é natural criar essas barreiras com a mudança e se vocês não envolverem, a barreira vai ser maior ainda. Um exemplo bem interessante desses dois mandamentos é numa das empresas que eu trabalhei, quando eu assumi a gestão de projetos, e existia um serviço lá que era de interfaceamento de aparelhos laboratoriais, aqueles aparelhos que executam os exames laboratoriais, com o sistema de gestão. E existia muitos desses serviços, só que existiam muito retrabalho, muitos erros. E aí o que foi que eu entendi? Que eu percebi que apesar dos consultores de interfaceamento ter muita experiência, eles deixavam de executar alguns passos que eram bem críticos. Por exemplo, deixavam de verificar se o cabo do aparelho já estava lá no laboratório, deixava de verificar até se o aparelho já tinha chegado no laboratório, quantas vezes o técnico foi até o laboratório, chegou lá, o aparelho nem tinha chegado ainda, e ele perdeu esse tempo, perdeu o recurso ali com deslocamento e tudo mais. Então, pensando nisso, eu sei que existia um processo macro, eu resolvi montar ali um checklist de pontos que precisavam ser verificados antes da execução do serviço, durante e depois.
E eu peguei esse material, pedi ajuda, eu já sabia, tinha noção, eu comecei a pesquisar documentações do CUBC, né, o checklist do próximo, eu busquei informações de como era um processo de interfaceamento, eu busquei ali um suporte de pessoas, dos líderes técnicos, dos próprios consultores que iriam utilizar esse checklist, e com essas informações eu montei ali um checklist que ajudou bastante a reduzir aí esses números de problemas. Então, tinha lá um item como verificar qual é o tipo de cabo, se era um cabo serial ou se era um cabo de rede, se esse cabo já foi testado, se o aparelho já estava no laboratório. Então, informações que num telefone, numa ligação, ou até mesmo ali por e-mail, através do WhatsApp, eles faziam essa checagem, tinham que ir lá assinar o termo, né, com quem foi que fez a verificação e com quem ele fez a verificação do outro lado da unidade, e isso aí reduziu muito os erros e os desperdícios de tempo que estava ocorrendo. Então vamos aqui para os próximos mandamentos, o quinto, garantirás que o grau de decomposição do teu checklist é necessário e suficiente. Decomposição é um termo muito utilizado na gestão de projetos, é quando você pega um pacote maior e quebra esse pacote em partes menores, que são mais facilmente gerenciáveis e executáveis. Esse é muito utilizado no EAP, que é uma estrutura analítica do projeto. Então tem os pacotes maiores e esses pacotes são decompostos ali, subdivididos em partes menores. No seu checklist funciona da mesma forma. Quando você está criando checklist, às vezes tem um item lá que ele não está tão claro, ou ele é tão grande que talvez seja necessário subdividir ele em itens menores. E aí você vai entender isso com a prática, colocando, trazendo todos aqueles mandamentos anteriores em relação ao objetivo, em relação a trazer especialistas, trazer pessoas que vão utilizar o checklist, você vai entendendo se esse grau de decomposição é suficiente. Às vezes você vai precisar fazer o contrário, às vezes você está decompondo muito e seja necessário diminuir essa decomposição, porque já diminuindo ela atende perfeitamente ali, fica muito claro e é possível executar sem precisar decompor tanto. E aí, é extremamente importante, sim, quinto mandamento, garantirás que o grau de decomposição do teu checklist é necessário e suficiente. O sexto mandamento é: não incluirás em teu checklist nada mais do que 100% do trabalho. Se você perder de vista o objetivo do teu checklist, se você não tiver isso claro na sua mente, é muito provável que você vai querer adicionar algum item ali que não faz sentido algum com o checklist, é desnecessário, um a mais, é 1% a mais para transformar 101%, que não é necessário. Então, realmente, foque no objetivo do teu checklist, entenda se o que você está incluindo ali não passa do 100%. Tem que ser do 100% realmente o que é necessário, essencial para poder aquele checklist funcionar. Nada mais do que isso. E nada menos do que isso também. E o sétimo mandamento é: farás um checklist fácil de aprender e de usar. Não adianta você criar um checklist complexo, muitas vezes muito extenso, com itens desnecessários, com passos desnecessários, muito complexo. Se já há uma resistência muito grande em utilizar algumas ferramentas no dia a dia pelas pessoas, nas organizações, não há essa disciplina. E quando se aparece algo complexo, as pessoas tendem a deixar de canto e não executar. Então, se você pegar um checklist que traz esse trabalho muito maior, em vez de facilitar, complica mais o trabalho das pessoas, a tendência de que elas não utilizem. Claro que vai ter checklists mais complexos que vão passar de uma página, mas aí vai ser muito dependendo da necessidade. Eu costumo falar que todo processo ou cronograma já foi checklist um dia. Então, se você vê aqueles cronogramas lá como eu já fiz alguns, de mais de 1000 linhas, aquelas linhas ali antes já foi um checklist, que aquele checklist se transformou em um cronograma. A mesma coisa dos processos. Muitas vezes aquele processo ali começou com um simples checklist e foi se amadurecendo ali para um processo com maior detalhamento. Então é importante aí o sétimo mandamento: farás um checklist fácil de aprender e utilizar. E o oitavo mandamento é: não usarás os nomes em vão no teu checklist. Por exemplo, né, eu botei ali no quinto item: garantirás o grau de decomposição do teu checklist. É um ponto até que precisa se atentar, que talvez nem todo mundo saiba o que é decomposição, apesar de que é um termo que pode ser
fácil de ser interpretado por algum, mas também é fácil achar aí a tradução e entender o que seria essa decomposição. Então é importante você se atentar para isso, porque se você utilizar muitos termos complexos que gerem duplo entendimento, triplo entendimento, gerem alguma ambiguidade, deixe a pessoa com dúvida, isso é ruim. Então utilize realmente os termos que são utilizados pelas pessoas que vão utilizar o checklist, por isso a importância de envolver essas pessoas, porque quando ela lê ali, ela vai sinalizar, pô, esse termo aqui não está claro, o que seria isso, não teria como substituir por outra palavra. Então, nesse processo todo aí, desses mandamentos e usando aí também esse oitavo de não usar os nomes em vão no teu checklist, é importante e vai te ajudar a construir um checklist que funciona. E aqui agora os dois últimos mandamentos, não tão menos importante, né? Colocarás teu checklist à prova, não tem jeito. Você pode pensar que está fazendo um checklist aí totalmente funcional, perfeito, mas na prática ele vai sofrer uma série de pancadas e que não está realmente adequado. Isso aconteceu inúmeras vezes, aconteceu nesse exemplo que eu dei aí do checklist de interfaceamento. Na prática tinha alguns itens ali que não estavam claros, ou precisava ser ajustado, precisava incluir algo ali a mais, e a gente foi testando e a gente foi aprimorando para que fique o mais próximo ali da realidade e realmente ajude no processo. Então é importante aí colocar o quanto antes teu checklist à prova, que isso aí realmente, essa prova de fogo é o que vai fazer esse checklist ser melhorado e chegar ali ao ponto de atender perfeitamente ali a necessidade e o objetivo que você definiu. E o décimo ponto aí é continuarás a refinar teu checklist. À medida que você vai colocando ele à prova, você vai entendendo quais são as melhorias, você vai aprimorando cada vez mais esse checklist. Em relação a colocar ele à prova, às vezes é um checklist para um processo bem crítico, complexo, que talvez você não consiga aplicar realmente aquele checklist ali de forma real. Mas você pode tentar de uma forma controlada, de uma simulação, mas de alguma forma você tem que colocar isso à prova para você entender se realmente ali não precisa de um ajuste, que geralmente vai precisar desse ajuste aí. Pronto, esses são os 10 mandamentos aí para um checklist que funciona. E um checklist perfeito, né? Não existe 100% perfeito, mas para chegar ao mais próximo aí dessa realidade, como eu disse, é um checklist para criar checklist. Em primeira mão para vocês, porque não existe esses 10 mandamentos aí feito por outra pessoa na internet. Eu realmente segui todo o meu método de criar um checklist para criar esse checklist. Então, eu apliquei esses 10 mandamentos na criação desses 10 mandamentos. Fica parecendo redundante, mas é exatamente isso mesmo que eu fiz. E agora a gente vai ver como a gente pode utilizar o Design Thinking para poder criar esse checklist. Então, muita coisa eu já falei aqui que vocês vão ver que acaba se conectando bem tranquilamente aí na mente de vocês. Então, aqui existe uma ferramenta bem conhecida no Design Thinking, que é um método de prototipagem, né, de criação de ideias, que é o duplo diamante, né, double diamond, uma coisa assim, que é duplo diamante traduzindo para o português. Basicamente, esse duplo diamante utiliza um método, um processo que é bem conhecido na ideação, na criação de ideias, no processo de design, que é o processo de divergência e convergência. Divergência é quando você começa a criar opções, você cria várias opções. E convergência é quando você começa a escolher opções. Então você já começa a funilar aquele processo, então começa a convergir. Então o duplo diamante basicamente ele usa aí dois processos de divergência, divergência, convergência e divergência, convergência. Então tem um método de descobrir, né? Você começa a ter uma noção de um problema que você quer resolver, você faz uma pesquisa, você começa a ter alguns insights e filtrar aqueles insights, tem um problema de forma mais clara, você começa a ter ideias para resolver aquele problema, você vai criando um protótipo de resolução daquele problema para você colocar ali à prova. Então você descobre, define, elabora e entrega. São esse processo de divergência, convergência, divergência, convergência. E trazendo esse diamante duplo para o processo de criação de um checklist, a gente pode ver aqui de forma bem tranquila que basicamente é o mesmo processo, né? Quando a gente vai criar um checklist, a gente tem aqui um objetivo em mente, mas a gente não tem o checklist pronto.
Então a gente sabe o que a gente quer atingir no final, a gente tem uma ideia do que a gente quer atingir, talvez isso aí pode até mudar, mas a gente não pode perder esse objetivo tirar da mente, né? Lembro lá do primeiro mandamento. E à medida que a gente começa a fazer o processo de pesquisa, lembra lá, cobiçarás, o checklist do teu próximo, aí você vai consultar especialista, você vai envolver outras pessoas no processo, então você vai achar alguns checklists, achar imagens, achar ali vídeos falando sobre aquele assunto, então você vai coletar o máximo de informação. Eu coloco isso em um documento do Google Drive, eu salvo ali as imagens, vou colando, vou botando o link dos vídeos, então vou buscando ali trazer um bocado de informação de forma desconectada, não vou dizer bem desconectada, mas de forma aleatória, assim, desconstruída. E aí eu começo a fazer o processo de convergência, que é eu começar a criar opções. Começar a criar opções não, começar a sintetizar aquelas informações, analisar e sintetizar. E com isso eu vou trazer aqui alguns insights chaves. Então eu peguei toda aquela informação, começo a filtrar, analisando ela, sintetizando, e já começo ali a esboçar algumas coisas, já trazer alguns materiais ali que eu falo, pô, isso aqui pode virar um item aqui do meu checklist, isso aqui não é importante que eu não deixe de fora. E com base nesses insights aqui, agora eu vou gerar a ideia do meu checklist. Eu tenho um monte de informação aqui filtrada, e aí eu começo a criar possibilidade de checklists. Aqui ainda não vai estar o checklist perfeito, não vai estar aquele checklist atendendo toda a necessidade, mas eu estou em construção. Então, eu vou novamente a divergir, ou seja, criar opções, crio ali seguindo um passo específico, com alguns itens, aí já posso criar um outro modelo que não tem aqueles itens, e eu vou mudando ali os termos da forma que eu escrevi, tudo seguindo aqueles mandamentos que eu sinalizei. Depois disso, aí a gente vai filtrando, filtrando, e a gente volta a fazer o processo de convergência, ou seja, a gente volta a fazer ali aquele processo de filtragem, que a gente começa a selecionar ali as ideias e criar de fato um checklist. E aí no final a gente vai ter um checklist, que esse checklist, como se fosse vamos dizer assim, um protótipo, né, seguindo aqui o método Design Thinking, né, a gente tem um protótipo aqui, a gente teve a ideação de possibilidades e a gente criou no final um protótipo de um checklist que pode aí vir atender a nossa necessidade. E esse checklist vai ser colocado à prova e vai ser testado e a gente vai aprimorando. Então, basicamente, pense só, um método aí de Design Thinking, que é muito utilizado para construção, para prototipação de ideias, resolução de problemas, que a gente pode aplicar tranquilamente. Eu já aplicava, depois que eu vim fazer esse relacionamento aí, de fato, que eu estava aplicando, usando esse duplo diamante, aí, vamos dizer assim, o Design Thinking para poder construir. E um checklist que muitas vezes a gente fala assim, que é algo banal, que é algo simples, e quando a gente realmente quer atingir um objetivo, quer resolver um problema, quer evitar o problema, quer trazer clareza, quer trazer ali uma clareza para os passos críticos que precisam ser executados em um processo de mudança, nos processos das organizações. Então, aí acaba que a gente consegue, seguindo esses passos, seguindo esses mandamentos, criar um checklist que funciona, criar um checklist que pode salvar vidas, um checklist que pode salvar aí as organizações e pode ajudar muito aí no seu dia a dia. Claro que é importante, como eu falei, não só criar um checklist que funciona, mas para ele funcionar ele precisa ser executado. Então a gente precisa também criar um ambiente favorável para a execução. Não é fácil, as pessoas não têm por hábito essa disciplina de seguir os métodos, mas se a gente quer ter qualidade, se a gente quer ter segurança, se a gente quer ter garantia das entregas, quer ter garantia de diminuição de desperdício de tempo e de recurso, a gente precisa criar um ambiente para que esses checklists aí que funcionam sejam executados. Então, obrigado por ter ficado até o final, espero que tenha gostado aí do conteúdo. Esse método pode ser aplicado para outros conceitos, mas espero ter contribuído aí para que você passe a criar checklists que funcionam. Então, até o próximo vídeo, não deixe aí de deixar seu comentário, curtir, ou até se você não gostou também, pode deixar aí seu dislike. Se inscreve no canal, que sempre a gente vai estar postando alguns vídeos interessantes sobre criação de métodos, de processo. A ideia aqui é contribuir, somar, multiplicar, né, esse conhecimento para que todos possam usufruir de alguma forma. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.